brasileiro e as relações raciais que são determinantes em nosso processo histórico. O professor Emiliano Camargo Davi é psicólogo, doutorando e mestre em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É bolsista CNPq e professor do Instituto SED Sapiência no curso de especialização em saúde mental e reforma psiquiátrica, clínica e política na transformação das práticas. Ele é integrante do núcleo de pesquisa em lógicas institucionais e coletivas, da PUC São Paulo também, é integrante do Instituto Ama Psique e Negritude e do GT Racismo e Saúde da Abrasco. Né? E eu agradeço imensamente, Emiliano, né, a sua disponibilidade de estar junto conosco, construindo esses espaços de pensamento aqui no departamento e agora especificamente no curso. Né? As reflexões que encontramos nos seus textos e através da sua voz apontam para caminhos possíveis para uma liberdade de nosso ser e fazer, que só é possível se conseguirmos ouvir os ecos do passado colonial do Brasil no nosso presente, nas nossas escutas e na nossa praxis. É uma honra para o departamento contar com seu talento de transmissão na complexidade dos temas que temos que abordar, aprender e discutir se pretendemos praticar uma psicanálise antirracista. A sua participação tem sido mais que fundamental para a estruturação do Fórum Permanente das Discussões das Relações Étnicas Raciais, né, e a sua condução das rodas de conversa ao longo desse ano foram primorosas e de uma generosidade imensa. Né. Eu aproveito para agradecer pelo percurso desenvolvido até aqui e também já por essa contribuição sua, que certamente será inestimável. Né. Então, bem-vindo, professor Emiliano, a palavra está contigo. Obrigado, Lívia. E agradeço a cada um que aqui está. Lívia Santiago, Marta Cerruti, Ana Gebrim, Ana Lúcia Bastos, Margarete Marques. Em nome dessas, eu brindo a cada um que aqui está. São colegas, amigas, são gentis comigo, e em especial nesse momento que estou, divido com vocês, que vivo um momento bastante delicado e topo esse encontro, entendendo que esse será também um espaço de cuidado, um espaço de troca. E esse clipe, que foi pedido pela Lívia, pelas colegas, só foi possível escolhê-lo porque estou em casa, sou professor da casa, estou membro deste departamento e por isso muita tranquilidade na escolha de um clipe tão cru, tão da ordem do real, como algumas psicanálises apontam. Esse clipe fala sobre a necessidade do horror, a necessidade de a partir do horror, a possibilidade de mudança. E a partir da análise do horror, o afastar da repulsa. O horror, ele é compreendido em alguns dicionários populares como uma forte impressão de repulsa, acompanhada de, ou não, né, de piloereção, palavra estranha, costumo chamar de arrepios, gerada pela percepção de algo ameaçador. Encontrei essa definição no dicionário aqui da minha casa. E fiquei pensando, junto à autora Célia Maria Marinho de Azevedo, fez um histórico e importante trabalho chamado Onda Negra, Medo Branco, onde essa pesquisadora pesquisa o imaginário das elites brasileiras do século XIX. E fiquei ali
provocado de como é que nós, psicanalistas, trabalhamos com essa dimensão, uma vez que o imaginário, as fantasias, os conteúdos intrapsíquicos são matérias caras para nós. É uma das nossas principais fontes de trabalho. Será que esse conteúdo mudou? Ou será que ainda o imaginário das elites brancas brasileiras continua na repulsa e no horror de uma possível onda negra? Não é que a gente escuta e se escuta perante essa dimensão? Então, vou me apoiar num texto que eu publiquei aqui na casa, num livro organizado por duas amigas, a Gisélia Soar e a Ana Lúcia Gondim, e onde eu tive o prazer de escrever um artigo chamado Racismo e Política, Pulsão de Morte, aproximações entre Attila Mbembe e Sigmund Freud. Nesse texto, eu vou fazer uma conversa com isso que eu acabei de provocar aqui, porque eu também estou analisando o século XIX. Claro que para a gente chegar na contemporaneidade. Mas quando, a partir do horror, Freud pôde reposicionar a psicanálise. E quando, analisando o horror do século XIX, os estudos raciais brasileiros puderam se reposicionar devido à presença de negros e negras nessas pesquisas, compreendendo a necessidade de analisar o horror do eugenismo desse período. Então, o horror segue aqui como um significante orientador e, assim como no contato com o clipe, também desorientador. Que a ideia é que a gente se desoriente para poder fazer essa conversa. Para isso, é necessário um reposicionamento afetivo. Eu achei legal a estratégia dessas aulas que tem proposto um clipe no começo do encontro, porque traz uma dimensão um tanto afetiva, ou pelo menos o convite a. Né? No século XIX, as áreas científicas que hoje, né, chamamos de saúde e de humanidades, elas aportavam-se quase que exclusivamente, Nora, com correntes biologicistas. E também, Isabela, com correntes evolucionistas da época. Mas foi apenas na segunda década dos anos de 1900 que essas teorias começaram a ser questionadas, a ser problematizadas. Com esse movimento, elas foram deixando o status, vou chamar assim, de verdade absoluta, ou de única verdade, de única possibilidade também. E como eu já disse, com os estudos raciais brasileiros e com a psicanálise, Ana Loureiro, não foi diferente. Freud, em 1920, e aqui vem o horror, ficou horrorizado com a devastação promovida pela Primeira Guerra Mundial. Se ele não tivesse se horrorizado, Sandra Almeida, seria impossível a escrita do texto Além do Princípio do Prazer. O texto Além do Princípio do Prazer, vocês já tiveram contato, tenho certeza. Ele é um texto produto do horror. Quando a gente, na transferência da leitura, a gente percebe isso, a gente sente isso, conectados, conectadas à leitura. No mesmo período, embora em passos lentos, isso eu faço uma observação,
os estudos raciais brasileiros tentavam se desvencilhar, tá, do horror provocado pelo eugenismo, em forma de racismo científico. E esse científico, de cientificidade não havia nada. Século XIX. Então, veja, vou acelerar um pouco minha fala. Para a psicanálise freudiana, era necessário, então, uma abertura de compreensão dos processos sociais. Processos sociais que nós já sabemos, então, que forjam o sujeito psicicamente. Somos sujeitos sociais. E aí, novidade nenhuma para cada uma daqui. Mas assim, Freud postulou, então, um dualismo entre as pulsões de vida e pulsões de morte. Também novidade nenhuma para cada uma daqui. Concomitante a isso, insisto, os estudos raciais brasileiros, né, foram compreendendo abordagens sociais e críticas perante a medicina eugênica. E aí é muito importante a gente perceber que essa vinculação ela não é apenas uma coincidência temporal. Muito importante a gente entender isso. Não era apenas uma coincidência temporal. Eu falei para vocês que a professora Cecília Maria Marinho de Azevedo estava olhando para as dimensões afetivas das elites brasileiras, para tentar ver quais eram os horrores, se havia ou não horror perante o imaginário dessas populações. Então, eu vou fazer, na aula de hoje, e tenham paciência, por favor, um certo recorte histórico, mostrando isso que disse há pouco, que não se trata de uma coincidência dos estudos raciais brasileiros e da psicanálise tentarem se afastar das correntes biológicas e genéticas para se compreenderem sociais. Veja, raça, assim como a psicanálise, é social. Porque quando alguém quer desqualificar esse debate, a primeira coisa que a gente sempre escuta é: raça não existe. Somos todos da raça humana. Raça não existe. Somos todos... quem fala de raça é racista. Biologicamente, somos todos... Então, assim como a psicanálise precisa se entender radicalmente social, segundo Freud, segundo... a raça é um fenômeno intrinsecamente social. Uma categoria intrinsecamente social. Okay? É daí que eu estou partindo. Ao final, espero que dê tempo, a gente vai falar sobre o erótico. Questão de longa data para nós aqui dessa escola. Sobre respiração do Yorubá em mim e sobre a importância do erótico e dessa respiração na pulsão de vida para a descolonização da branquitude. Logo, para a descolonização dessa escola. Então, peço a paciência de vocês para essa dimensão um tanto mais histórica, tá bom? Para não ir muito lá para trás, pessoal, eu vou partir de 1930. É claro que as dimensões raciais não partem daí. Elas estão dadas no Brasil muito antes disso. Mas eu vou partir daí, senão a gente precisava de um módulo. Então, em 1930, a ideia de cor ela ganhou força no Brasil. Veja, Maria Eduarda Duda, que nesse período ela chega, a ideia de cor, a se sobressair a ideia de raça. O antirracialismo começou a se fazer presente e encontrou na obra do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, escrito em 1933, um dos seus maiores atributos teóricos. Essa obra ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Os estudos sociais de Freire postulam a existência no Brasil de uma, abre aspas, democracia social e étnica, nas linguagens da obra.
assim como de uma estabilização política, racial e social. Mas essa ideia de uma estabilização política, social e racial, ela precisava estar apoiada numa ideia de homogeneidade cultural dos povos. Sendo assim, era como se o país, Brasil, nas palavras do Arthur Ramos, fosse um laboratório de civilização. E essa ideia, ela foi largamente vendida, publicada, principalmente para os Estados Unidos. O Brasil ficou conhecido, quiçá mundialmente, né? Mas talvez é muito mundialmente, em muitos territórios, como um país, nas palavras do Arthur Ramos, de laboratório de civilização, onde as raças se davam bem, tinham uma homogeneidade cultural e social. Então, eu quero ressaltar aqui uma geração, uma outra geração, onde a psicanálise teve uma importante entrada, que são a geração dos realistas. Tá? Encabeçada ali, vou chamar um expoente aqui, pelo Silvio Romero, em 1920. Sem essa geração dos realistas, dificilmente o Gilberto Freire conseguiria chegar às conclusões que chegou. Tá? E a psicanálise foi... O Gilberto Freire bebeu muito da psicanálise. Era um grande estudioso das questões da psicanálise. Então, a psicanálise aqui já colaborava um tanto para essa ideia de mito da democracia racial, pelo menos de forma indireta. Veja que, em 1943, uma obra chamada Aspectos do Folclore Brasileiro, e aqui eu quero dar destaque ao Mário de Andrade, né? A corrente dos folcloristas e dos modernistas, né? Permitiu que essa geração não negasse, diferente da anterior, a abundante existência de negros considerados livres. Porém, os modernistas e os folcloristas, eles protestavam pela inserção destes na sociedade. Então, aqui já tinha uma certa diferença. Essa geração, elas já iam falando, os negros não estão inseridos na sociedade. E modernistas e folcloristas também protestavam a favor da criação de símbolos nacionais. Né? Afinal, folcloristas. E símbolos nacionais, Pedro, que representassem uma nova nação. Tá? Esse nova nação também coloco aspas. E nessa tentativa, os folcloristas e modernistas até iniciaram uma certa conversa com alguns movimentos negros, até então existentes na época. Uma conversa muito truncada no que mostram os registros. Mas houve, então, uma certa conversa. Enfim, todavia, em 1950, raça era tão fortemente recusada, e cor também, que havia a crença, olha que curioso, isso às vezes ocorre, Fernando Amaral, até hoje, às vezes isso ocorre. Havia a crença de que a eliminação desse termo, a eliminação do termo raça e do termo cor, apagaria as disparidades entre brancos e negros. Quem já nunca escutou isso, né? Tipo assim, é melhor nem... Quer eliminar o racismo? É melhor não falar sobre raça. É melhor não falar sobre racismo. Porque aí a gente fomenta. Vocês já escutaram, talvez algumas já falaram, que essa é uma ideia bastante difundida no imaginário social. Até um artista americano, esqueci o nome dele, bem famoso, que falou isso aí, virou uns memes na internet há uns anos atrás. E um autor, e ele é negro. Então, entre aspas, o que eles diziam era o seguinte: a cor é apenas um acidente. Isso aqui são os escritos da época. Somos todos brasileiros. E por um acidente,
temos diferentes cores. Cor não é uma coisa importante. Raça, então, nem se fala. Esta não existe. Quem fala em raça é racista. Esse trecho aqui é um trecho das teorias da época. Então, veja, esta recusa de grande parte dos cientistas brasileiros em considerar cor e raça ia ao encontro de posturas acadêmicas existentes em grande parte do mundo. Eu lembro sempre de um documento da Unesco que foi divulgado em 20 de julho de 1950. E nesse documento da Unesco havia um certo consenso entre alguns acadêmicos e acadêmicas em afirmar que não havia raça. Se a gente vê quem assinou esse documento, só enquanto curiosidade, tá? A gente tem pessoas ali como o Franklin Fraser, pelos Estados Unidos, assinou esse documento. O Lévi-Strauss assinou esse documento pela França. A Maurice Gingrich, pelo Reino Unido. No Brasil, foi o Costa Pinto que assinou esse documento. E assim muitos outros teóricos, exponentes da época. Documento da Unesco, tá? É só pegar na internet. Então, veja, estas postulações que recusavam as hierarquias raciais, elas tentavam apontar que os seres humanos eram todos iguais, politicamente e socialmente. Deveras, como é que a gente ia explicar, então, as desigualdades raciais no Brasil? Não só as atuais, mas da época, né? Então, dos anos de 1950 até 1970, eu quero destacar aqui, enfim, né, uma outra tradição de estudos que buscou entender as relações raciais no Brasil a partir das determinações estruturais, tá? Apostando na integração social do negro, entendendo que essa integração social seria um elemento, acreditava nessa época, apaziguador das desigualdades. E aí, então, eu destaco o professor Florestan Fernandes, que muitas de vocês, tenho absoluta certeza, né, ou então tiveram aula. E Florestan, ele é importantíssimo, porque ele foi um dos estudiosos à frente desse entendimento que, para a época, Suzana, era inovador. Era inovador. Porque Florestan conseguia, inclusive, utilizar o termo preconceito de cor. Preconceito de cor. Então, era alguém que introduzia para essa discussão o conceito, a categoria preconceito, dizendo há um preconceito de cor no Brasil. Ele não fazia isso sozinho, mas ele foi um dos grandes que pensou isso. Tá? E para ele e os seus grupos de estudo, esse preconceito de cor seria fruto da não acabada Revolução Burguesa e efeito das sociedades de classe. Claro que, com o avanço desses estudos, a gente entendeu que essa não era a única questão. Que mesmo quando uma pessoa negra, que se autodeclara preto ou pardo, ascende socialmente, os preconceitos de cor na linguagem da época continuam operando, continuam atingindo. Que não basta essa inserção econômica, como se imaginava à época, fruto de uma inacabada revolução burguesa, para que a violência do racismo deixe de ser exercida. Mas aí, então, eu vou dar um salto, depois eu volto para esse rigor dessa linha do tempo, mas eu vou vir aqui para a Psicologia Social de 2002, porque Maria Aparecida Silva Bento, que é uma psicóloga social que, por sinal, bebe muito da psicanálise, estudou muito sobre Caes, René Caes, ao estudar as postulações de Florestan Fernandes, fala, mas espera um pouco, Florestan, em toda a sua obra, ele analisa o negro. E o branco nessa história? E o branco nessa história? E aí, então, quase que fala ali para o Florestan, né? Numa conversa imaginária aqui da minha parte.
Mas ela vai postulando isso nos seus estudos. Tá bom, Florestan, entendi que a dimensão intrapsíquica e psicossocial ela é impactada pelos aqueles que sofreram, na linguagem da época, preconceito de cor. Aqueles que foram atingidos pelo preconceito. Mas e quem exerceu? Esse não tem o seu psiquismo nessa relação impactado? É como se a gente falasse que só aquele que... Aquele ditado, né? Quem apanhou não esquece, mas... Não é um dito popular? Que quem apanha não esquece, mas quem bate esquece. Uma coisa meio assim. Vocês me ajudem aí. E aí é como se a gente falasse assim, quem foi açoitado tem essa marca psíquica, mas e quem açoitou? Não? E aquele que açoita, isso não impacta, não interfere, Ismael, no psiquismo, na formulação, na constituição, melhor dizendo, subjetiva, psicopolítica deste grupo? E não só deste sujeito, deste grupo. Então, eu vou voltar aqui para a linha do tempo. A geração dos anos de 1950 e seus discípulos, nos anos de 1960, estudaram, como eu disse, e discutiram o preconceito de cor e o preconceito racial. Mas veja, Ismael, não trataram de racismo. Essa é a questão. Então, tais proposições colaboraram com a crença que, ao longo do tempo, os negros iriam, já disse, já estou sendo repetitivo, iriam inserir-se nas sociedades competitivas por meio dos, de artifícios da modernização industrial. Essa era a crença do Brasil. E ainda é, em alguma medida. Só mudou o tipo de capitalismo. A psicologia, em alguma medida a psicanálise, acompanhou esse período. Afinal, dos anos de 1930 a 1950, as pesquisas sobre a construção sociocultural das diferenças caminhavam com pesquisadoras de largo calibre. Raul Biguet, Donald Pearson, Aniela Gimbers, Dante Moreira. A psicologia produziu muito. Às vezes eu escuto por aí, a psicologia não discutiu relações raciais. Eu acho que talvez não tenha discutido, fruto do preconceito racial. Mas não faltou produção. Evidente que tem questões, essa produção foram feitas por brancos e brancas, essa produção tem os seus limites, ok? Todas as produções têm. Mas a produção, o que não teve, talvez em larga escala, foi discussão. E o compromisso dessas produções, de 30 a 50, era, como já disse, de desbiologizar a temática, trazendo para o campo da psicanálise e da psicologia social. Eu não gosto desse termo psicanálise social, porque toda psicanálise é social, mas da psicologia social. Então, eu destacaria algumas psicanalistas dentro desse inteirinho, como a Virginia Leone Bicudo, e também alguém muito influenciado pela psicanálise, o próprio Arthur Ramos, e que a psicanálise influenciou. Né? Então, o último destaque que eu quero dar temporal aqui, porque eu já estou me alongando, é o que eu vou chamar aqui de uma terceira tradição dessa minha explanação. Tá? A tradição do final dos anos 70 e 80, com os culturalistas. Veja, desculpa, eu falei culturalistas, né? Com os estruturalistas. Eu quero destacar aqui um argentino chamado Carlos Rausenbach. Tá? Muitos e muitas de vocês conhecem. Estou olhando aqui para trás, eu tentar mostrar o livro dele. Mas o Carlos Rausenbach, ele tinha ao lado, e ele estava ao lado, de uma importantíssima pesquisadora negra, militante negra,
e estudante da psicanálise, chamada Lélia Gonzalez. E essa parceria interracial de Lélia Gonzalez e de Carlos Rosenbaum colaborou para que os fatores políticos e estruturais do país ganhassem ênfase nos estudos raciais. Até então, isso não tinha essa força. E então, foi possível, com essa dupla, considerar que o racismo era um importante balizador das relações sociais no Brasil. Hoje se fala muito de racismo estrutural. Mas na psicologia e na psicanálise, sem a presença dessa mulher negra e deste homem branco argentino, seria muito difícil essa compreensão. Então, para esta tradição, as desigualdades raciais devem ser atribuídas à discriminação racial e, obviamente, à segregação geográfica dos grupos raciais. Olha a sofisticação dessa discussão. A gente aqui, no SEDES, muitos de nós têm ampla dificuldade de se entender sudestino. É uma palavra que quase não está presente no nosso vocabulário. São as nossas alunas, as nossas, que tem poucas membras e membros que não são do Sudeste que nos alertam disso. Do sotaque da psicanálise sudestina, que se entende como psicanálise nacional. Então, aqui, essa dupla interracial já estava apontando que a segregação racial é interseccionada à segregação geográfica dos grupos raciais. Veja, né? Isso já estava sendo apontado, ao menos, no final dos anos 70 e 80. E até hoje, a gente ainda está se debatendo com essa questão. Então, aqui eu quero fazer uma observação importante, porque a gente está falando de 70 e 80, e aí tem um fator político que é mais, Helene Engel, é mais a título de curiosidade. Em 78, Elange, teve a criação do Movimento Negro Unificado, do MNU. Tá? Então, entre esse período, o MNU protagonizou diversas ações pelo país, denunciando a manutenção da ideologia da democracia racial. Veja, o MNU estava denunciando que aquilo lá que eu falei para vocês, de 1930, estava fazendo função no imaginário da população brasileira, e não só no imaginário, em 78, que esta era uma questão que não estava ressignificada. Na minha opinião, como ainda não está. Então, o MNU, ele, de modo analítico, ele já estava fazendo uma leitura analítica, dizendo: o mito da democracia racial, forjado em 30, continua fazendo função. E essa instituição, criada em 78, está denunciando isso. Algo que é feito em 2021. Inclusive, muitos de nós e muitas de nós faz isso dentro desta casa, né? Dizendo da dificuldade, que aqui não há um espaço comum das relações sociais. Que ser indígena, negro, negra, na Rua Ministro de Godoy, assim, é diferente. Ser nordestino, mulher, trans. Então, a instituição raça, ela vai ganhando exigindo uma separação de uma tradição americana que há na sociologia e que a psicanálise bebeu muito, que é a ideia que o professor Horaci Nogueira conseguiu
discernir, que era a diferença entre preconceito de marca e preconceito de origem. Tá? Preconceito... Essa coisa é importante porque, veja, no Brasil, o preconceito, Alessandra Castro, é um preconceito de marca. Na linguagem do professor Horácio Nogueira, pegar a linguagem da época, né, os estudos dele vão de 40 a 50, quanto mais caracteres fenotípicos negroides, ele usava esse termo que você tem, né, o preconceito está um tanto direcionado a você. Então, a ideia do Andrew Hole, de uma gota de sangue, que às vezes a gente escuta por aí ainda, Demetrio Magnoli é um dos que tem muito essa tese e aplica ela à torta direito sobre a Folha de São Paulo. A torta direito é um linguajar capacitista, me desculpe. Mas, veja, essa ideia ela é bastante difundida até hoje, como se, então, a origem, né, a origem fosse questão. Isso é vigente nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Até porque, por que isso não poderia, o preconceito no Brasil não poderia ser de origem? Porque, Pedro, no Brasil, a miscigenação se deu por violência sexual às mulheres negras, por estupro. Por estupro provindo de uma política de ideal de branqueamento, que era política escrita, formulada, forjada. Então, essa política, ela colaborou, mas não só a colonialidade e a inscrição do escravagismo, promovia a violência sexual, o estupro de mulheres negras. Então, é evidente que se a gente for tirar a tal da uma gota de sangue, quem aqui não terá uma gota de sangue negra? E aí não vai fazer o menor sentido a gente falar, não, mas eu também sou negra, porque o meu, que é algo que a gente escuta muito também, porque o meu avô, o meu bisavô, o meu tatatá era negro, a minha tia, segundo. Então, aí Horácio Nogueira, pessoal, Horácio Nogueira explicou. O preconceito é de marca e não de origem. Fica bastante evidente isso? Até para a gente ir fechando essa discussão histórica, porque ela demora um bom tempo e eu já estou me alongando. Então, vejam, o que eu estou tentando apontar é que essas três tradições que eu apresentei aqui, elas vão num contínuo, e a partir do momento em que o Freud vai abandonando a noção de instinto e passa a trabalhar com a noção de pulsão, e que também as discussões raciais no Brasil vão dialogando intensamente com essa posição freudiana, na minha opinião, pois raça, né, impõe a compreensão do predomínio social, tá? Ela revela que é necessário ultrapassar as dinâmicas e intenções de pesquisas biologicistas, estrito sensu, né, em torno das concepções de raça e de relações intrapsíquicas. Então, veja, eminentemente, né, as relações sociais, enfim, né, das pulsões, é a nossa matéria aqui, nesse encontro de hoje, e não só. Okay? Tá bom. Então, eu vou para a segunda metade aqui da minha fala, em que vai olhar para que, já que não é uma coincidência que a gente fez esse caminho histórico, onde a psicanálise pôde se compreender social pelo seu criador, e as relações raciais também se compreenderam sociais, a gente vai precisar se horrorizar, tomar a pulsão de vida como matéria desse, ou melhor, o horror como matéria da pulsão de vida. Para isso, a gente está exigido a agressividade.
Para isso, a gente está exigido ao IMI, ao Eros, a respiração. Então, eu vou começar com duas frases que o Attila Mbembe destacou no seu livro Políticas de Inimizade. Esse filósofo camaronês, ele logo de cara já faz referência ao Freud, e ele traz a seguinte frase freudiana: a história é essencialmente uma sequência de genocídios de povos por outros povos. Essa frase do Freud, vocês conhecem. A segunda frase é do Lacan, também destacada pelo Mbembe, que diz: somos já imensamente uma civilização do ódio. Esse resgate do Mbembe desses dois psicanalistas não se dá à toa. O Mbembe está, nos seus estudos contemporâneos, apontando para o fato de que, nas democracias liberais, o militarismo, né, Brasil que eu digo, a tecnologia e a branquitude do capital, né, necessitam de separação. Elas se nutrem das separações. E, para isso, elas privilegiam o ódio. Mas para o ódio estar privilegiado, Thalita, você precisa de um inimigo. É difícil você odiar e não odiar algo, alguém. Vocês sabem disso tanto quanto eu. Eu odeio, e aí nós costumamos perguntar, o quê? O quê? Então, é necessário um inimigo para o qual lutar, para que se possa hostilizar. E essa dinâmica, ela não é uma dinâmica de agressão, de agressividade. De agressividade. Ela é uma dinâmica de agressão. Ela é uma dinâmica destrutiva. Ela é uma dinâmica de destrutividade. Então, essa dinâmica destrutiva, de destrutividade, Freud compreendeu como uma dinâmica não erótica. Para nós, psicanalistas, a agressividade é totalmente diferente de destrutividade. A agressividade é fenômeno, é matéria da pulsão de vida. Destrutividade, o seu oposto. O racismo, Fernando, está intrinsecamente ligado à destrutividade. Não há racismo. O racismo ele se nutre da destrutividade. Pois o racismo ele é uma ferramenta de poder. E as ferramentas de poder, ela se dinamiza por uma modulação que ela pode ir, sei lá, da humilhação social, como o José Moura Reis Filho apresentou para a gente aqui naquela aula aberta, naquela live, até a destruição concreta, a morte, o genocídio, o que a gente vê em cada esquina das periferias e não só, até em supermercado no Brasil. O que o clipe mostra que está dentro das casas da elite. O clipe do Emicida mostra isso, que essa destrutividade não está fora, que essa destrutividade está dentro. Está dentro das nossas escolas, está dentro das nossas casas, está dentro dos bairros. Ela não está fora, ela não está lá, ela está aqui. E é com esse horror que a gente topa, ou então, né, não se horroriza. Ou produz a horrorização, ou não se horroriza. Esse é o paradoxo. Então, vejam, o suicídio, o homicídio, o genocídio são produtos desse horror. Eu sempre gosto de lembrar que a última pesquisa que a gente teve em saúde mental coletiva, pública, pelo extinto Ministério da Saúde, ao menos na sua prática, né,
em torno das relações sociais, foi uma pesquisa sobre suicídio. Tá? Uma pesquisa sobre relações raciais e saúde mental. A última, Nora, pesquisa que tem entre essas duas casas, né, saúde mental e relações sociais, uma pesquisa sobre suicídio. Os dados foram pesquisados no governo Dilma e ela foi publicada no governo Temer, né, depois do golpe. Então, vejam, o que eu estou tentando apontar aqui é esse estudo sobre suicídio, ele mostra que a cada... Vou pegar um recorte etário e racial que esse estudo mostra. Que jovens, tá? Que a cada 10 jovens que se suicidam, 6 são negros. 6 são negros. Se a gente fosse emprestar aqui uma ideia durkheimiana, com todas as críticas que a psicanálise faz ao Durkheim, a gente, para o Durkheim, a sua tese sobre suicídio, o suicídio é um fenômeno social. E para ele, o suicídio é uma falha social. Então, durkheimianamente, a questão, o Durkheim se perguntaria, aonde a gente está errando com a juventude negra? Se jovens negros estão se suicidando mais do que jovens de outras raças e etnias, o que é ser jovem negro? Qual é, e aí num linguajar fanoniano, né, a proposição de morte em vida que a gente está promovendo e que o ato de morrer é uma posição de vida. Por quê? Se a gente está produzindo morte em vida, o suicídio é uma tentativa de vida. Agora, a pergunta é se a gente se horroriza a ponto de fazer relação transferencial com esses dados. Porque, senão... Tatiane, acho que você está querendo falar comigo, manda ver. Não? Se quiser também, é só abrir o microfone e a gente segue. Não, perdão. Imagina, não precisa se perdoar. Distante disso. Tatiane, veja, a morte em vida é algo que exige o que eu achei que você ia fazer comigo, diálogo. E ela exige diálogo. Ela exige algo que nos nutre em nossa prática, em nossa teoria. Mas o diálogo, ele impõe reconhecer o outro enquanto sujeito. E aí o Davidson Faustino já me antecedeu e já mostrou como é que o racismo impede, por vezes, ou dificulta a compreensão da pessoa negra como sujeito. Então, não vou entrar nisso. Mas vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente precisa do que a psicanalista da casa, a Ocares, vai chamando de esforço de ligação. Para a gente não ignorar os esforços de ligação. Só que o racismo, ele tenta justamente promover a separação. Ele tenta impedir essas ligações. Uma ligação que não vai se dar no idêntico, que não vai se dar no igual, que vai se dar na diferença. E essa tem sido uma das dificuldades nossas de manejo. Porque a gente só consegue fazer ligações, por vezes, na semelhança. Não no radical da diferença. Essa diferença, ela chegou com maior volume agora, muito recentemente, para os nossos consultórios. Eu enviei um texto para a leitura de vocês, que é Pode a Psicologia Escutar, um texto que, junto de Márcio Farias, eu tive a oportunidade de escrever, e ali a gente está numa provocação junto à Spivak, né, que pergunta se pode o subalterno falar, e a gente está perguntando se pode a psicologia escutar, e a gente está fazendo um reconhecimento ali, né, eu empresto a ideia de que se pode a psicanálise escutar, de que
vou chamar assim, essas insurreições, esses levantes que a Cecília Maria Marinho de Azevedo apontou, está acontecendo na psicanálise de forma bastante reprimida. O susto que a psicanálise está levando com o debate das relações raciais nos últimos anos é uma demanda reprimida. E ela aponta que essa ligação não vai se dar no semelhante, que vai se dar na radicalidade da diferença. Porque somos muito distintos, mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. E aí a pergunta é se a gente topa o comum da diferença. Mas eu vou chegar nisso, espero que um pouquinho mais tarde. Ah, não, já está. Se eu falar mais, a gente não conversa. Então eu vou acelerar um pouco aqui, tá? Para dizer o seguinte. Nas palavras do Mbembe, tudo é praticado para impor um regime de separação, cujo funcionamento depende, paradoxalmente, da intimidade da proximidade. Então, o que ele está tentando apontar é que a destrutividade, que o que ele vai dizendo que é fundamental para as políticas de morte, para a necropolítica operar, mesmo que promovendo a morte em vida, assim como Freud, ela só vai ser trabalhada, ressignificada pelo eros, pelo amor, pelo emi, pela respiração. Emi é uma palavra iorubá, que significa vida, sopro de vida, respiração. Tá? E eu trago a ideia de emi porque muitas das mortes negras são por asfixia. Muitas. Pela dificuldade de respirar ou pelo enforcamento. Historicamente, né? Billie Holiday cantou isso. No Fruto Estranho. Mais uma vez o estranho apareceu. É histórico a ideia de impedir de respirar. As queimadas na Amazônia, o enforcamento de George Floyd, do Carrefour, antes fosse do Carrefour, né? Mas não é. As máscaras, bem lembrado. A poluição, né? A Lídia já quer falar. Vai lá. Não? Tá. Todas essas lógicas, elas são tentativas de impedir a respiração. Então, como aponta o Krenak, isso é uma relação com o mundo que ela é suicidária. E a branquitude, ela tem dificuldade de perceber que aquilo que o Mbembe está chamando de devir negro. E devir negro aqui não está tão na direção da esquizoanálise, não. Como Saidano, devir aqui está apontando para os brancos, para a branquitude, que esse ato vai fazer com que brancos experimentem em alguma medida o que até então só negros tinham experimentado. A posição negra no mundo. A posição política de negros no mundo está chegando em vocês. Está chegando em vocês. E muito, de modo bastante... eu diria, que o termo que vem na minha cabeça agora é caridoso, mas essa é uma palavra que eu não gosto, mas enfim, é a que veio. Indígenas e negros estão alertando a vocês. Isso está acontecendo em alguma medida com a psicanálise. Está perdendo seus espaços de respiração. É só olhar para o que tem acontecido no âmbito da saúde pública nos outros países, onde a psicanálise
tem perdido espaço para TCC, para as terapias cognitivo comportamental, tem perdido espaço para as neuropsicologias, tem perdido espaço. E isso é perda de espaço de respiração. Isso tem a ver também, não só porque não produz teoricamente, a dificuldade da lógica produtivista, do cientificismo, tem isso também, mas não só. Tem a ver com uma insistência de um campo de se manter numa ortodoxia colonial, com uma insistência de um campo de não se renovar, de não se descolonizar. O manifesto da semana passada, se eu não me engano, publicado na M-1, é uma tentativa de salvaguardar a respiração que resta. Mas isso não vai acontecer no globo, e também para a psicanálise, como está apontado lá na M-1, sem um cultivo de árvores, vou chamar assim, de Emi, de Yorubá, de que a colonialidade, aqui eu estou fazendo uma conversa com Aníbal Quirrano, a colonialidade do saber, a colonialidade do poder deste campo dificulta, impede. Descolonizar a psicanálise não é um pedido nosso. É um alerta a vocês de que se esse movimento não será feito, se esse movimento não for feito, haverá cada vez mais máscara, mais separação, mais pulsão de morte, mais destrutividade, em uma escuta colonial, em um sistema colonial que promove uma escuta colonizada e, quiçá, intervenções coloniais. Vou terminando e fazendo uma última provocação de que eu acredito no comum da diferença. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu faço parte desse departamento. É por isso que eu dou aula nessa escola. E é por isso que eu dou aula nessa escola no curso de reforma psiquiátrica, de luta antimanicomial. E eu só sou psicanalista porque foi no encontro com a loucura que eu pude me descolonizar de uma certa ideia, até bem hierárquica, por vezes, de uma certa organização psíquica. Como se uma certa organização, um certo modo de se relacionar com o mundo fosse mais apropriado, mais fácil do que outros. Foi no encontro com o louco, com o dito louco, com a dita louca, com os ditos crioulos doidos e negras malucas, que eu sigo com energia para esse tipo de conversa. Porque conversar com a branquitude exige loucura. E é nessa posição que eu estou aqui. Saibam que vocês estão conversando com um louco. Porque é necessário loucura para viver num mundo colonial. Não haverá uma descolonização da psicanálise sem entender e compreender o que está lá no clipe. O que Célia Maria Marinho de Azevedo apontou. O que está no imaginário das elites que estão nessa escola e em grande parte do consultório de vocês. Porque no meu é que não está. E essas elites, ela é matéria de análise, porque, embora minoritária, ela não compreende minoria. Pelo contrário, política e socialmente, esse grupo minoritário se posiciona como maioria. 56% da população no Brasil é entendida como minoria política. Por isso, a dificuldade, por exemplo, de lidar com ações afirmativas. Porque é olhar para a dimensão minoria. Por isso, a dificuldade de olhar para o SUS. Se a psicanálise não adentrar o SUS, o Sistema Único de Saúde, a gente vai continuar chamando
a meia dúzia de pessoas negras que tem no nosso consultório de cota social. Quando a gente chama isso de cota social, fica evidente que a gente não compreendeu que a psicanálise é social. E a gente ainda continua produzindo uma herança eugênica, de que abre um pequeno espaço para aqueles sociais. Espero que tenha sido um encontro vital, que um encontro com o EMI, que produza na destrutividade da colonização, da colonialidade da branquitude, ferramentas, pensamentos, provocações, mal-estar, afetação em linguagem spinozana, para que a gente possa seguir, dentro e fora desse instituto, num caminho de transformação. Agradeço o convite, desculpa o meu tempo avançado e só deixar 20 minutos para o nosso diálogo, mas, insisto, se trata de uma conversa da loucura. Muito obrigado. Vamos abrir os microfones para celebrar essa fala? Tão importante. Obrigada. Emiliano, é por isso que você é o nosso convidado para membro honorário, porque a gente não teria condição de fazer uma discussão com o rigor histórico e a contextualização da psicanálise nessa especificidade do Brasil, né? Porque a gente não teria condição de fazer isso, porque a nossa formação, tanto da escola primária até a formação universitária, porque para ser psicanalista precisamos de uma graduação, né? O tema da racialidade, principalmente no Brasil, porque é herdeiro de todas essas escolas, né, da tradição da democracia racial, a gente nunca tomou como a grande história com H a perspectiva do sujeito negro na sociedade, né? E quanto mais investigar os efeitos, né, psíquicos de nós nos vermos enquanto nesse lugar de desumanização, que é um pouco o que o Davidson colocou no nosso encontro passado, né? Afinal de contas, a gente tem que investigar o que significa isso, porque nos nossos espaços segregados, a gente está protegido desse lugar, né? E nesse lugar narcísico, né, que é o que a Maria Aparecida Bento chama dos pactos narcísicos da branquitude, né? E que a gente consiga falar disso de uma maneira que não é moralizante, mas compreendendo, né, que fazemos parte de uma estrutura que precisa ser ativamente desmontada, né, buscando as referências que foram apagadas e silenciadas por um programa, né, um programa que tem um objetivo muito específico, que é a manutenção do poder e o acesso a poucos, né? Então, não tem como. Eu quero que vocês levantem as mãos aí para poder fazer os comentários, né? Mas no seu artigo você recupera o Eduardo Said, né? Que ele vai dizer que, em todo caso, acredito que é correto dizer que Freud possuía uma visão eurocêntrica da cultura. E por que não haveria de sê-lo? E aqui eu estou pensando, nós, enquanto psicanalistas brasileiros, como não herdar essa lógica também que nos constituiu enquanto cultura, né? E o Said continua, né, nas suas palavras também, o seu mundo ainda não tinha sido tocado pela globalização, nem pelas viagens rápidas ou a descolonização, que tomariam aquelas culturas antes desconhecidas ou reprimidas, disponíveis para a Europa metropolitana. Ele viveu imediatamente antes dos deslocamentos populacionais em massa que trariam indianos, africanos, turcos e curdos ao coração da Europa, como trabalhadores estrangeiros e frequentemente imigrantes indesejados. Então, se até hoje nós também ocupamos lugares segregados nas nossas instituições de formação em psicanálise, nós também estamos nesse momento pré-revisão de um contexto histórico onde essa abertura não foi enfrentada, não foi encarada, né? E há uma mobilização intensa de todas as psicanálises de tentar se haver com isso. E eu acho que é nesse esforço que a gente tem que se unir, né?
apostando nesse erotismo de uma liberdade dessa respiração, né? Dando conta de suportar esse horror, né? Só para trazer uma pitada de horror, como você colocou, né? O Brasil é o país que mais linchamentos. Isso é uma herança colonial direta. E como, né, você trouxe o suicídio, e isso é tão escancarado, né? Por isso que é um horror. Esse clipe também, né? Nós, talvez, termos esse medo branco, né, de que, se for dada qualquer brecha, vai ser essa insurreição violenta como fomos violentos, né? Uma retaliação desse passado. Então, enfim, pensei isso. Quero saber o que vocês estão pensando aí, no grupo. Se puderem levantar a mãozinha, que aí fazemos a fila automaticamente aqui no dispositivo. O Ismael está com o microfone aberto. Você quer comentar alguma coisa? Não, foi só um equívoco. Tá. A Ana Gebrim coloca aqui, Emiliano, fiquei com vontade de te escutar mais sobre a ideia do comum na diferença. Né? Você quer comentar e depois a gente chama o Cristiano? Acho que pode ser. Minha pergunta é parecida. Então vamos lá, Cristiano. Eu achei muito... Obrigado, Emiliano, primeiramente, por tudo. Foi uma bela aula. Eu fiquei bem preso nessa questão da pergunta, né? Há transferência, né? Há diálogo, né? E como fazer isso, né? Então, a gente vê na psicanálise que tem que ter um ponto de passagem, né? Um ponto de indiferença, na verdade, né? Esse ponto de passagem é um ponto onde as coisas se tornam indiferentes para poder passar, para poder transferir, né? Essa nota comum, até na metáfora musical. E aí você falou de uma radicalidade da diferença. Essa passagem, esse esforço de ligação se daria na radicalidade da diferença. Isso me deixou confuso, na verdade. Mas aí no final você voltou, você falou, não, eu acredito no ponto comum. E esse ponto comum seria a loucura, na sua opinião, né? E aí eu interpretei essa loucura de forma poética, mais livre, como um pensamento sem recalque, né? Um pensamento sem separação, sem fechamento, sem recorte, né? Onde a gente consegue ver o vínculo de uma pessoa para outra, em última instância, onde a gente pode ser comum numa experiência traumática, talvez, uma experiência pulsional, uma experiência de existir nesse mundo que é traumático, que é horror também, como você fala, e causa loucura também. E eu não estou tirando isso de mim, eu estou tirando isso de um psicanalista chamado M.D. Magno, que inclusive fez... a Lélia Gonzalez fez análise com ele, inclusive. Eu acho um ponto interessante para agregar na sua visão de ponto comum. Achei que podia ser interessante. Emiliano, você quer responder ou podemos chamar o Oscar para fazer comentário? Oscar, vamos fazer uma rodada, sou muito falador. Vamos lá, Oscar. Olha, se ve que esta questão da... voy a abrir a câmera também. Que esta questão que você colocou de uma radicalidade da diferença é um ponto central para nós psicanalistas. ¿No? ¿Cómo conciliar esa radicalidad y transformarla en comunalidad? Porque, digamos, a gente escuta por aí coisas do tipo: só um negro pode analisar um negro,
só um homossexual pode analisar outro homossexual. Eu gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre esse ponto, que me parece que é o ponto central da sua exposição. Perfeito. Ingrid? Não te ouvimos, Ingrid. Seu microfone não está saindo. Não, não tá. Se puder escrever, Ingrid, a gente lê aqui, tá bom? Enquanto a Ingrid escreve, eu vou respondendo. Pode ser, Ingrid? Tudo bem? Obrigado. Quero agradecer a questão da Ana Gebrim, do Cristiano e do Oscar, que colabora para que eu siga nesse ponto que tem mesmo uma centralidade. Veja, vou pegar uma questão polêmica para nós. O que é chamado de políticas identitárias. Né? Por exemplo, eu não vejo a hora de abandonar, mas eu acho que não é possível abandonar nesse instante. Por quê? Porque as políticas identitárias, as desigualdades no Brasil, elas continuam ancoradas, né, fortemente relacionadas, ligadas, estruturadas a algumas identidades. É óbvio que a gente está muito atento, ou deveríamos estar, para não produzir o que foi chamado de armadilha da identidade, cilada da identidade, difference maker, fábrica de identidade, e etc. Mas simplesmente recusá-la, dizer identidade é uma questão que a psicanálise não discute, sendo que no Brasil, em grande parte do mundo, as desigualdades sociais estão imbricadas a algumas identidades, neste tempo histórico e nos tempos anteriores, quase que negar uma dimensão sociopolítica. Contudo, o que, para isso, né, a radicalização da diferença, ela vislumbra o comum. E aí, Cristiano, veja, comum não é igual. Eu sei que tu sabes disso. Né? Comum não é igual. Comum não é igualdade. Então, para estarmos no comum, a gente precisa afirmar as diferenças. É só afirmando as diferenças que a gente chega no comum. Vou fechar aqui que eu preciso tossir. Me desculpe. Então, veja, em linguajar mbembiano, essa posição ético-política que eu estou propondo aqui, do que ele chama de ética política do comum, que eu estou afirmando aqui, não abandona as diferenças, ele vai propondo o seguinte, que o caminho passa pela produção a partir da crítica do passado, porém, de um futuro indissociável, de uma certa ideia de justiça. De justiça da dignidade e do em comum. Então, veja, na minha opinião, essas políticas de justiça, da dignidade do em comum, que vislumbra a equidade, exige
restituição e reparação. E aí chega uma hora que determinados grupos têm muita dificuldade, porque eles precisam de se haver não só com a ausência desse saber histórico, e é verdade, e que não está só para os brancos, está para grande parte dos negros também, porque não as mesmas, né? Não as mesmas escolas, mas as mesmas histórias que formaram, ou ao menos parte, né, das histórias que formaram vocês, também nos formaram. Pelo menos da história do Brasil. Essa história, ela também nos foi negada. A nossa própria história também nos foi negada. Então, como é que a gente vai fazer essa ideia de justiça, dignidade do incomum, que passa pela crítica do passado, uma ideia de justiça, com medo da revolta? E aí que vem a dimensão transferencial. Porque para essa radicalidade da diferença, o que a Lívia apontou, que é suportar o horror, o ódio, tem uma fala do Emicida que é: se vocês acham que o tamanho do meu pau é grande, vocês não viram o tamanho da minha raiva. Essa é a fala. Porque há raiva nesse encontro. E aí, Oscar, essas falas que vêm, que são sintomáticas, eu também não tenho acordo com elas, de que apenas psicólogos negros podem fazer análise de negros, que apenas analistas negras podem fazer análise de negros, enfim, ela vai produzindo esse difference maker, mas ela é sintomática. E ela é sintomática não de quem a produz, enquanto pessoa, mas ela é sintomática da impossibilidade desse encontro na diferença. E vou refazer minha fala, da dificuldade desse encontro na diferença. Porque a analista ou analista está se havendo com a sua branquitude, quando branco, e ao não se perceber nessa relação, esse encontro, ele fica muito prejudicado. E aí, então, se entra aí sim numa cilada identitária, que ela é puramente imaginária, já sei. Um negro, uma negra vai conseguir me escutar. Agora, e por vezes consegue, por vezes não, e assim vai. Mas a questão que está aqui, me parece, é se a gente consegue sustentar o desejo da diferença, mas veja, se a gente consegue sustentar o desejo na diferença. Eu trocaria o dá pelo na. Porque a colonialidade, no limite, ela é como se essa agressividade da pulsão de vida, do Eros, do Emi, fosse exclusiva a alguns grupos. E aí essa possibilidade, ela fica apenas para determinado grupo, para outro não, para os negros não. E aí, então, a posição desejante, ela vem na transferência mediada aquilo que a gente viu no clipe, embalada pela raiva, pela culpa, parte dos brancos, pelo medo. E aí, a pergunta é se a gente topa isso como Freud topou olhar para a guerra. Porque o Brasil está em guerra há muitos anos, mas tem dificuldade de assumir isso. Os nossos números são de guerra. De assumir as diferenças. Se tem 17 milhões de pessoas passando fome no Brasil, estamos em guerra. Se tem centenas de milhares de pessoas desempregadas, estamos em guerra. E de repente, a gente ainda faz uma psicanálise individualizada. Fora da guerra. Fora da guerra, alheia à guerra. A gente não se horroriza com a guerra.
80% da população negra é SUS dependente. Vocês querem atender pretos e pretas? Não dão 2, 3 horas do consultório de vocês. Não é isso. Tem uma dimensão que, para se haver com a diferença, é necessário compor as lutas abolicionistas e essas ditas revoltas. Como é que a gente vai entender Malês? Como é que a gente vai, de 835, como é que a gente vai entender a revolta da Balaiada? Que durou de 1838 a 1841. Este livro que eu sugeri a vocês, Onda Negra e Medo Branco, ele é uma análise sobre a revolta do Haiti. Mas ele também está olhando para como é que isso foi no imaginário atingindo outros territórios. Isso é o que Fanon aponta, que a descolonização ela não vem fora das dimensões transferenciais que têm linguagem destrutiva. Então, não dá para a gente... Porque o professor Kabengele Munanga, ele dizia que o racismo no Brasil é o crime perfeito. E ele dizia que era o crime perfeito porque ele culpabiliza a vítima. Por isso que o professor Kabengele Munanga dizia que era o crime perfeito. E aí, nessa hora, a gente tende a repetir essa história. Porque, para Ana Gebrim, para que o comum da diferença aconteça, comum na diferença e da diferença aconteça, a gente tem que ter desejo da diferença. E é isso que eu pergunto a vocês, é isso que eu pergunto aos SETs. Os SETs têm desejo da diferença? Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. A psicanálise tem desejo da diferença? Se eu estou com o Oscar, se essa é a nossa matéria, a diferença, né? Radicalizá-la é sair do paradigma saúde, doença, normal, anormal, sanidade, loucura. É desinstitucionalizar. Porque, por mais que a gente discuta muito a coisa que a psicanálise vai... Tem um grupo que quer institucionalizar a psicanálise, torná-la ciência-profissão, etc. e tal. O desinstitucionalizar da psicanálise é mais do que ela estar inserida num conselho ou não. É ela se descolonizar. E essa descolonização, porque aí ela se institucionaliza. E isso tem a ver com o racismo. Enfim, estou me alongando, tem a pergunta também, mas eu não sei se eu conseguir indicar. A última coisa. Para isso, a gente está exigindo a um processo, Oscar, Ana, Cristiano, em que a gente precisa racializar para desracializar. E esse paradoxo de racializar para desracializar, ele não é para os negros e indígenas, porque esse grupo já é racializado há muito tempo. Quem está na norma que não se entende racializado são os brancos. E aí a gente vai precisar olhar para os mitos de origem branca, a gente vai precisar olhar o que é ser branco, o que é uma instituição ser branca. Porque senão a gente vai para o SUS, como eu estou fazendo o convite, vai para as periferias, mas não vai conseguir fazer o encontro da diferença. A gente só vai chegar em outro território, mas a cidade vai continuar dividida da ponte para cá e da ponte para lá. Enfim, acho que tem a questão da Ingrid. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar logo depois do comentário. Eu não entendi a sua pergunta, Ingrid. Não sei se você... que já são 5, imagino que tenha outras atividades já, né, agendadas. Então, a Ingrid coloca sobre a relação entre conflito e indiferença. Conflito pensado de forma dicotômica ou ambivalente? Cadê o Emiliano? Misturou. Então, se você puder comentar, né, Emiliano, para a gente fechar a atividade. Não, eu acho que já até respondi agora que eu falei, que é sair da dicotomia.
né? Quando eu falei que é sair da dicotomia. Eu acho que de alguma forma está respondido. Quero fazer antes que todo mundo precise sair, bastante gente saiu, quero fazer uma lembrança de que este departamento está prestes a lançar um livro sobre psicanálise e racismo, que se chama A Psicanálise na Encruzilhada. Eu tenho a felicidade de coordenar esse livro junto da Gisela Soar. Ali existem artigos de muitas de nós, e também de pessoas que estão em diálogo com nós, fora do departamento do SETS. Esse livro deve sair no final deste mês ou no início do próximo. Então, que a gente possa tomar este livro como um importante conteúdo, e não só um conteúdo, né? Uma das posições de diálogo do comum da diferença. Topar essa encruzilhada. A encruzilhada não é um lugar dicotômico. Em cultura afro-indígena, a encruzilhada é um lugar de criação. Agradeço a oportunidade mais uma vez e o acolhimento de costume. Emiliano, é uma honra para nós. Obrigada a presença de todo mundo. Fico muito feliz, uma atividade muito esperada. Mais uma vez, celebremos, né? E é isso aí. Obrigada. Alessandra, eu vou ficar aqui se você quiser comentar alguma coisa, tá? Mas não, tá, eram as palmas que eu queria oferecer ao Emiliano, de fone aberto. Muito bem. Gente, boa tarde e que reverbere, né, esse espaço de reflexão conjunta e que seja um diálogo, né? Um beijo, até breve. Emiliano, gratidão eterna.